A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. O amor vai explodir e vai trazer eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdido em tua liberdade,
nesse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. E a fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, este mundo eu vencerei. Este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer, com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer, com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A graça e paz, queridos irmãos. Voltamos para a nossa série Conectados com a Palavra. Hoje vamos para o nosso episódio de número 19. Estamos vendo o oitavo mandamento. O oitavo mandamento da segunda tábua. A tábua dos valores éticos, ou seja, aqueles que nos conectam com os nossos semelhantes. Vimos esse mandamento, né, no Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Moisés na beira do monte, e ele lê ao povo dizendo que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Teu próximo. Não dirás falso testemunhos contra o teu próximo. Lembra que Jesus resumiu as duas tábuas da lei em 2 mandamentos. Um mandamento resume os 4 primeiros mandamentos na primeira tábua, e o outro mandamento resume os outros 6 mandamentos na outra tábua. O primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Jesus disse esse mandamento resumindo toda a primeira tábua dos 10 mandamentos. E depois ele diz: olha, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse resume os 6 mandamentos da outra metade. E aqui está dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, se você ama o teu próximo, você não diz falso testemunho contra ele. Vimos que o falso testemunho aqui, ele começa implicando
o perjúrio. Em uma corte, você distorcer a justiça, distorcer a verdade através das tuas palavras. E vimos como uma sociedade é destruída quando ela não tem leis, ou quando ela tem juízes imparciais, ou quando testemunhas elas dão um falso testemunho daquilo que elas viram e presenciaram. Agora, fomos adiante, dizendo o problema está no coração do homem. O problema está na língua. Porque o problema não é somente uma corte, mas as palavras, elas podem destruir reputações. As palavras, elas causam cismas em relacionamentos. E vimos que em Zacarias fala que a justiça deve ser em favor da paz. E se é destruída a justiça nos seus pilares, sem leis, sem juízes imparciais ou testemunhas corrompidas, logo não haverá paz numa nação. E hoje vamos ver como que o Evangelho corresponde a esse problema. Como que o Evangelho ele é uma resposta, é a lei espiritual de Deus para normatizar a vida, o viver diário dos homens. Temos uma constituição humana, a lei dos homens, mas temos também a constituição divina, as leis do reino de Deus. E como cidadãos dos céus que são hoje, vivemos neste mundo, devemos tanto seguir e obedecer a lei de Deus como também a lei dos homens. Mas disse aqui que a lei dos homens ela é falha. A lei dos homens, ela sempre vai deixar no coração humano um desejo, um anseio por justiça. Ela nunca alcançará a justiça por conta do pecado. Mas o Evangelho tem uma resposta para a injustiça do mundo. O Evangelho tem esperança para essa injustiça. E é o que nós vamos ver hoje. Primeiro, estamos falando da justiça, estamos falando do falso testemunho, e essas palavras, ela está voltada com a verdade. É necessário, vamos dizer assim, segurar e assegurar que há uma verdade universal. Nunca haverá justiça, nunca haverá paz, enquanto a verdade for relativa. Quando nações dizem, olha, talvez o que é verdade para você não é verdade para mim. Talvez o que é verdade para essa maioria não é verdade para essa minoria. Então, cada um busca aquilo que é verdade para o seu grupo, ou que é verdade para o seu contexto. Nunca haverá paz e nunca haverá comunhão. Nunca será possível viver em sociedade enquanto houver esse pensamento. Incrível que a resposta humana é contrária, Na verdade, a resposta humana é, olha, enquanto houver divergência de pensamento, divergência de ideologia, divergência intelectual, enquanto houver essas divergências, nunca haverá paz. Então, para haver paz, é necessário ter muitas verdades. É necessário o ecumenismo, que cada um assegure a sua verdade e cada um aceite o outro com a sua verdade e tudo bem. Assim encontramos a paz. É incrível essa forma humana de ditar a paz, mas não é verdade. Então, a paz, ela vem da verdade, que há uma verdade universal. E as leis, elas devem estar calçadas para buscar e aplicar a verdade. Então, a lei, os juízes e as testemunhas, eles são servos da verdade. São servos da verdade que sustenta a paz, sustenta um convívio em uma sociedade. A dificuldade é que as pessoas buscam o que lhe agrada, não buscam a verdade. Por exemplo, há um conflito por conta de uma terra ou por conta de um animal, e uma das duas partes vai sair prejudicada.
devido ao pecado, devido a tantas outras coisas, há prejuízo. Então, um vai sair prejudicado. Mas, para buscar a paz, a lei busca julgar para que o prejuízo seja correto. Para que o prejuízo não seja acima, não seja indevido, mas vai haver prejuízo. O problema é que ninguém quer sair num prejuízo. Então, enquanto nós buscarmos agradar a todos, enquanto nós buscarmos que todos saiam felizes de uma corte, não vai haver verdade, não vai haver um justo julgamento. Porque, às vezes, é necessário que alguém saia em prejuízo. Mas a verdade foi feita, a verdade foi alcançada, e o justo julgamento foi alcançado. Então, primeiro é manter a verdade. E aí vem Jesus em João capítulo 14, versículo 6. E diz essas palavras. Que eu sou a verdade. O caminho e a verdade. Então, partimos então do princípio que o próprio Deus é a verdade. Então, ele é a raiz, ele é a fonte da verdade, da justiça e da paz. Lembra? Estamos falando de justiça, aplicando-se a justiça para alcançar a paz. E é impossível aplicar a justiça de forma correta para obter a paz se não buscarmos primeiramente a verdade. Por isso, então, Deus, por ser a verdade, ele requer um justo julgamento. Ele requer uma justa jurisdição, para que todos tenham sentenças justas. Nenhuma sentença seja injusta. Então, para que a sentença seja justa, Deus se importa com as testemunhas e com o que elas dizem, com as palavras das pessoas. Então, a busca da verdade é o ponto central da paz. Nunca haverá paz se não buscarmos a verdade. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Está dizendo que Deus abomina, ele aborrece a mentira, ele abomina o falso testemunho. Pessoas que causam contendas com o que dizem, com o que falam, com as suas palavras. Então, por Deus ser a verdade, ele abomina essas coisas. E leva, então, novamente ao texto que nós vimos. Tiago. Tiago diz que a língua, ela é um fogo consumidor. A língua causa destruição nos relacionamentos. Agora, vamos para Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo número 34. E olha a resposta de Jesus em relação às palavras, em relação àquilo que vem na nossa língua, que Tiago diz que destrói. Mateus 12, 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira tesouro bom, coisas boas. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do tesouro mau, ou do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E o versículo 37, para finalizar: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado.
as palavras, sejam elas numa corte, sejam elas em qualquer ambiente, para destruir a reputação, para mentir, perjurar. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que essas palavras, elas serão usadas contra nós no nosso julgamento. E não só isso, mas ele diz que essas palavras vêm do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, é do coração que vêm as palavras. Então, o problema do 8º mandamento, a raiz do problema está no coração humano. Está na fonte das palavras. Está na fonte da onde vem aquilo que falamos. E Jesus trata dessa questão, trata do coração, trata da raiz do problema. Então, para tratar da raiz do problema, é necessário nós buscarmos o Deus como a nossa justiça. Estamos falando aqui da paz, estamos falando aqui de um justo julgamento, para que seja uma boa testemunha, mas, como eu disse já aqui também, que é impossível alcançar essa paz se nós não crermos que Deus é um justo juiz. Ele é a verdade. Toda mentira, toda injustiça dessa terra será julgada e condenada por Deus. Deus não é um juiz injusto, Deus não é um juiz iníquo, como na parábola de Lucas 18, onde aquela mulher viúva, ela busca a justiça da sua causa. Deus irá julgar a causa. Agora, aquela mulher, ela esperou. Deus está dizendo, assim como essa mulher perseverou até alcançar a sua justiça, assim nós também devemos perseverar em Deus e esperar nele a justiça. Nós vemos hoje tantas injustiças, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na sociedade, na história, seja tantas áreas. Falamos assim, há injustiça na terra, mas não é com as nossas próprias mãos, ou não é distorcendo a lei que alcançaremos essa justiça. Às vezes, nós vamos morrer, os nossos olhos irão fechar e nós não veremos a plena justiça de Deus, ou não veremos nem parte dela. Quantas injustiças serão julgadas somente daqui a alguns anos? Não serão enquanto os mesmos juízes permanecerem na corte, enquanto os mesmos políticos permanecerem nos seus mandados, nós não veremos nenhuma justiça. Talvez depois da nossa morte, aonde trocarão os juízes da corte, aonde trocarão os cargos políticos, que virão novos e olharão para o passado e irão julgar. Mas aí, aqueles que deveriam ser julgados já nem cumprirão mais a justiça. Ou porque já morreram, ou porque já se passou o tempo. E assim é a justiça dos homens, mas não é assim a justiça de Deus. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Portanto, Jesus nos ensina a termos paciência, a esperarmos em Deus. E enquanto fazemos isso, devemos sondar o nosso coração, sondar as nossas palavras, sondar aquilo que dizemos ao nosso próximo, ou aquilo que comprometemos, às vezes, o Evangelho. Eu gostaria de olhar com vocês a vida dessa mulher. A mulher de Lucas 18 deve ser exemplo para nós em como buscar a justiça. Vamos para Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz
que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse caso dessa viúva, ele diz para nós, Jesus usa esse caso dessa viúva para dizer a nós como funciona a justiça de Deus. Aí você fala assim: mas pastor Johnny, o que tem a ver a justiça de Deus e o 8º mandamento, não darás falso testemunho? As pessoas mentem, as pessoas omitem, as pessoas manipulam a lei e os seus julgamentos porque elas querem fazer a justiça conforme a sua própria vontade, para obter a justiça aos seus próprios olhos. E, às vezes, em nome da verdade, temos que assumir um prejuízo, vamos dizer assim. Mas, quando assumimos um prejuízo ou aceitamos que a lei não está sendo feita ou que não está se alcançando a justiça, não significa que nunca será feita a justiça. Como essa viúva, devemos orar sempre e nunca parar de orar, para que Deus faça justiça. E a Bíblia diz que Deus fará justiça depressa. Aí nós pensamos: então, pastor, é só eu orar, que Deus irá fazer justiça e depressa. Amanhã eu vou ver nos noticiários, amanhã eu vou ouvir no meu trabalho, amanhã eu vou ver na minha escola. Não, pode ser que não seja assim. Por quê? Porque o texto continua dizendo: encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem. A justiça plena de Deus irá se consumar na segunda vinda de Jesus. Então, a justiça plena, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o fim das falsas testemunhas, o fim das fake news, o fim do perjúrio, o fim da destruição de imagem, de integridade das pessoas através da mentira e das palavras, só vai acontecer quando Jesus voltar. Não há nenhuma lei editada pelo nosso Congresso vai acabar com as fake news. Nenhuma lei editada pelo nosso Congresso vai acabar com a destruição de imagem, destruição de reputação das pessoas. Porque alguém sempre vai fazer. Não importa o espectro político, se é de direita ou de esquerda, a lei, ela é falha. A lei sempre vai dar uma brecha para aqueles que estão no poder fazer e serem impunes. Pastor, agora o Senhor me entristeceu. Não, eu te dei um choque de realidade. Porque Jesus diz que a verdadeira lei, a verdadeira justiça vai se concretizar, se consumar com a vinda do Filho do Homem. E por que eu estou dando esse choque de realidade? Porque Jesus diz: mas encontrará o homem fé na terra. O Filho do Homem encontrará fé na terra, porque muitos vão se debandar. Muitos vão querer uma justiça de Deus, muitos vão querer uma ação, uma intervenção divina, não vão ver essa intervenção, não vão ver essa ação e vão desviar, vão afastar-se da fé.
Ah, porque Deus não respondeu às minhas orações. Ah, porque Deus não fez justiça. Ah, porque Deus permitiu que fulano ganhasse as eleições. Ah, porque Deus permitiu que fulano tomasse a minha vaga. Ah, porque Deus permitiu, Deus não foi justo. E aí as pessoas abandonam o evangelho, mas aqui está dizendo, permaneça firme até a vinda de Jesus ou até a sua morte e você vai se deleitar na justiça de Deus. Não é no seu tempo. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus pode ser amanhã para você. Basta você orar. Permaneça firme. Ore, ore. E espere em Deus, que Ele fará. Senhor, visita, Senhor, a nossa sociedade. Visita a nossa nação. Visita o Brasil, Senhor. Oramos como essa mulher, que a sua justiça esteja no nosso meio. Visita nossas cortes. Visita, Senhor, os nossos juízes. Que eles sejam, Senhor, amantes da verdade. Amantes da justiça, Senhor. Que não haja, Senhor, falso testemunho, perjúrio no nosso meio, mas que a Tua verdade, a Tua palavra venha, Senhor, dar a diretriz para um justo julgamento entre nós, para que assim, Senhor, possamos obter, se alcançar ou se aproximar da paz que o Senhor promete à nossa nação, quando uma nação busca a justiça e busca a verdade. É o que te pedimos, Senhor, e cremos que é os teus mandamentos que brilha essa verdade à nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, queridos. Espero você no nosso próximo episódio, número 20. Até lá. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração,
parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Ele habita nas alturas, o seu trono está no céu, suas mãos governam a terra, com autoridade e poder, para sempre, e poder, para sempre. Celebrar com júbilo ao Senhor, entoar louvores ao Deus Criador, pois é grande em força e poder, e com majestade voltará. Ele habita nas alturas, o seu trono está no céu, suas mãos governam a terra, com autoridade e poder, para sempre, e poder, para sempre. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.